Salve galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para a nossa super live aí da História e a Geografia do município de Catalão para esse concurso público aí que vai ser realizado na cidade de Catalão 2023, tá certo? Já vão dizendo aí no chat para qual cidade, para qual cargo vocês vão prestar o concurso. Deixem aí para o professor, digam também se o áudio, se está tudo ok, para a gente poder dar início aí à nossa super live aí, para esse concurso, né? Um dos conteúdos programáticos aí do seu edital, né? História de Goiás, história do próprio município e atualidades, né, galera? Então, não podemos perder tempo para a gente poder gabaritar todas as questões relacionadas aí à história e à geografia, tanto de Goiás como do município de Catalão. Nós já temos uma aula aqui no canal, tá galera? Nós temos uma aula aqui de História de Goiás, uma aula completa, é a aula de Novo Gama e Cidade Ocidental. Então essa aula está escrito História e Geografia de Goiás, Novo Gama e Cidade Ocidental. É a aula bem atual, já com os dados do censo de 2022, com a nova composição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e várias atualizações. Então essa aula está completa, serve para vocês, depois vocês assistam aí, tá bom? Então já vou logo compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só lembrando, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí, tá certo? Deixa aquele like, deixa seu comentário para ajudar aqui o canal do Professor Chagas, o canal Novas Perspectivas, a ganhar influência, né? Nós já temos um outro canal com quase 20 mil inscritos, estamos começando esse novo canal aqui, então preciso da ajuda de vocês, para vocês se inscreverem aí no canal e me ajudarem, beleza? E eu ajudo vocês promovendo essa aula aqui, que será super 10, beleza? Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e já vamos para a aula. Então galera, a partir de agora nossa aula da História e a Geografia do município de Catalão, Goiás, né? Para esse concurso aí de 2023, concursos aí com muitos cargos, tá bom? Você que ainda não leu o edital, baixa lá o edital. Você que já está nos nossos grupos aí, para o concurso, o edital está disponibilizado lá. Então leia, escolha um cargo e se inscreva, porque o Brasil, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Uma das melhores coisas é você ser servidor público, né? Agora, no último período aí da pandemia, quem trabalhava na iniciativa privada teve que negociar, teve que abrir mão de uma parte do salário para continuar com o emprego. Enquanto que os servidores públicos, o STF, né, o Superior Tribunal Federal, o que ele falou? Que não podia mexer no salário dos servidores. Então eles ficaram quase que 2 anos recebendo salário integral, enquanto que o pessoal da iniciativa privada teve que negociar para manter e muitos perderam o emprego, beleza? Então vamos conquistar uma dessas vagas aí, seja um cargo compatível aí com o seu nível de escolaridade, seja qual for, mas mesmo assim ainda é uma boa opção, melhor do que trabalhar na iniciativa privada. Então vamos lá galera, olha só, nós vamos construir aqui um material para ajudar vocês, tá? São simulado com questões, né? Para você assistir a aula teórica e depois praticar respondendo questões, né? O que faz o sucesso do concurso público? É você aliar a aula teórica, né? Essa aula que você está assistindo aqui com a prática, resolvendo exercícios para você ver como que a banca examinadora cobra esses conteúdos na prova. Então nós vamos fazer aqui, ó, um material com 250 questões para professor. Nesse material vem aí, ó, História de Goiás, História do município de Catalão, atualidades, né? E
Também legislação municipal. Para todos os cargos de nível superior vai cair a lei orgânica e o estatuto dos servidores. A professora Delma já gravou 2 aulas do estatuto dos servidores, então ela já colocou lá no grupo, então depois vocês procurem Estatuto dos Servidores de Catalão, professora Delma, que é essa aqui, ó, professora Delma. Ela gravou já 2 aulas do Estatuto dos Servidores. Então eu vou fazer essa aula aqui. Nós já temos a aula da História de Goiás, que está atualíssima, e vou fazer as aulas da Lei Orgânica. E para professor também teremos 100 questões de conhecimentos pedagógicos. Teremos também um material aí para motorista, né, com 200 questões aí de Geohistória de Goiás, do município de Catalão, atualidades, né? Para o cargo de motorista não vai cair legislação municipal. E 100 questões de conhecimento específico, legislação de trânsito. Teremos também um material para merendeira, né, também com 200 questões com o mesmo, e os conhecimentos específicos para o cargo de merendeira. E teremos um aqui para todos os cargos de nível superior, que vai cair essa parte aqui com 150 questões de Geohistória de Goiás, Geohistória do município, atualidades e legislação municipal, né? A lei orgânica e o estatuto dos servidores. Então você vai entrar, nós estamos construindo, você vai entrar em contato com a professora Delma aí no 61 99406 2320. Fala aí, professor, eu vi lá na aula do professor Chagas sobre o material, eu tenho interesse. Aí a professora Delma já vai te colocar num grupo de espera, né, o nosso grupo VIP, onde você vai receber esses slides, vai receber os slides da história de Goiás, a lei orgânica, o estatuto dos servidores para você estudar. Você fazendo parte do nosso grupo VIP, nós depois vamos fazer várias lives resolvendo e comentando essas questões aqui que estão no simulado. Então é muito bacana você estar no nosso grupo VIP. O que eu faço, professor? O que eu faço para participar do grupo VIP? Então é só você adquirir o nosso material, que a professora Delma já vai te colocar no nosso grupo VIP. Então fala com ela lá, que viu aqui na live do professor Chagas, beleza? Então vamos lá, galera, olha só, temos aqui o mapa de Catalão. Catalão, né, está localizado, como sabemos, no estado de Goiás, principalmente no sul goiano, né? Na região aqui sul goiano, na mesorregião sul goiano. E temos aqui, galera, sobre a etimologia, ou seja, da onde surgiu o nome Catalão e uma introdução à história aqui. Só lembrando que existe 2 correntes, né, que versam sobre a história de Catalão, né? Mas a corrente mais aceitável é a corrente tradicional, né, do Luiz Palacin, né, que vai falar sobre o surgimento de Catalão. Então fala assim: a história da cidade de Catalão, ela passa atualmente por estudos visando descobrir realmente as suas origens, pois existe uma corrente, né, que eu falei, tradicional, que é aquela corrente ligada ao Luiz Palacin, e existe uma nova corrente que está fazendo um revisionismo histórico aí, para tentar descobrir mais alguma coisa. Mas para a banca aqui que vai fazer o concurso, nós vamos usar a corrente tradicional. Então diz assim, ó, que Catalão, ela origina-se da penetração das entradas e bandeiras. O que eram entradas e bandeiras? As entradas, galera, eram um movimento privado financiado pela coroa portuguesa, né? Então eles vinham somente para conhecer aqui o interior do Brasil. Eles não tinham nenhuma missão de escravizar índio, de descobrir pedras preciosas. Eles só vinham conhecer o território, e era um movimento público financiado pela coroa portuguesa. Diferente das bandeiras, as bandeiras elas eram de 3 espécies, né? A bandeira de prospecção, que era aquela bandeira que visava encontrar pedras preciosas, riquezas, né? Quando vocês lembrarem de prospecção.
lembre de prosperidade. Tinha uma bandeira de apresamento, que era aquela que tinha como função fazer guerra àquelas tribos hostis à colonização e escravizar esses índios hostis à colonização. E tínhamos também as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas bandeiras formadas por mercenários que tinham por missão destruir os quilombos e recapturar aí os negros, né, foragidos aí dos grandes latifúndios, das grandes fazendas, e índios também que tinham fugido dos aldeamentos. Então, essas são as definições de bandeiras e entradas. Organizadas em comitivas compostas por homens de armas. O que são homens de armas? Então, no meio dessas comissões, geralmente tinha alguns homens que pertenciam ao exército, né? Aí tínhamos cavaleiros, tínhamos padres, né, que adentravam pelo sertão para a captura da mão de obra indígena. Então esses aqui, essa bandeira é a bandeira que nós chamamos de apresamento, a ser escravizada e também em busca de riquezas. Então poderia ser uma bandeira de apresamento e uma bandeira de prospecção. A penetração pelos sertões goianos ela vai se efetivar nas primeiras décadas do século XVIII, de onde se tinha notícia da existência dos índios Guaiás, né? Que é desse nome aqui, Guaiás, que vai surgir a etimologia do nome Goiás, tá, galera? Olha só, a partir desse nome dessa tribo Guaiás que vai surgir o nome Goiás, anota aí, e das terras ricas em minérios, principalmente o ouro. E assim que se inicia em território goiano o extermínio físico e cultural do grande povo indígena, né? Então, junto com essas bandeiras, né, eles fizeram muitas atrocidades aqui com os índios. A bandeira comandada por Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, né, do bandeirante cognominado pelos índios de Anhanguera. Então vocês vão assistir a nossa aula da história de Goiás e vocês vão entender. Lá eu falo que existia o Anhanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, e o Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, né? O pai ele vai ficar conhecido por esse nome de Anhanguera devido ele colocar o fogo na tigela e ameaçar tocar fogo nas nascentes dos rios. E aí os índios, com medo, vão apelidá-lo de Diabo Velho, né? Ou Alma Velha, né? Que é uma espécie de feiticeiro. Eles pensavam que o Anhanguera era um feiticeiro, né? Só que era um truque já utilizado por outros bandeirantes, outros colonizadores, que era botar fogo no álcool, né? E aí aparentava que era na água. E os índios não conheciam a cachaça, o álcool, então eles achavam que era água. Então o Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, né, atravessou aí o rio Paranaíba, onde abriu Porto Velho, a atual Porto do Lalau, deixando ali um barco na margem direita do Ribeirão Ouvidor, assinalando a sua passagem e continuando a sua viagem pelos sertões goianos. Nas imediações de Catalão permaneceu um dos capelões da comitiva. Então, galera, olha só, como aqui fala, né, que vinham homens de armas, né, do exército, cavaleiros, né, homens também bravos, guerreiros, mas que não estavam ligados ao exército, e padres. Então um desses padres vai ficar no local onde hoje é a cidade de Catalão, Frei Antônio. Ele era um espanhol, né, natural da Catalunha. Daí vai nascer, né, o apelido Catalão, né? Tem na Espanha como se fosse um estado, né, que luta por independência, chamado Catalunha, né, que é lá na Espanha. E daí vai receber esse nome Catalão por causa desse padre que vinha da cidade do estado, da província de Catalão, na Espanha, que juntamente com 3 companheiros resolveu criar um ponto de pouso nas proximidades do Córrego do Almoço, tendo em vista a qualidade do solo e a amenidade do clima, né? Principalmente a necessidade de reabastecer as bandeiras quando retornam. Então esses padres
Eles ficam ali, constrói ali um sítio, né? Mais adiante nós vamos perceber, vamos ler sobre isso. O sítio lá vai falar que não era a mesma configuração de um sítio a qual nós entendemos hoje, mas era diferente, né? Temos aqui umas imagens bem antigas de Catalão, né? Uma época colonial ainda, as casas aí, o centro histórico. Temos aqui, ó, dados históricos demonstram que a probabilidade da existência do povoado de Catalão é a partir de 1728, tendo figurado aí como ponto de passagem de todas as bandeiras que penetraram pelo sertão goiano. Então as bandeiras se abasteciam aí nesse onde esse padre fez o seu rancho ali, né, o seu sítio. Ainda continuando, galera, vamos falar um pouco, né, como a nossa banca, ela gosta de cobrar muito esse período pré-colombiano. O que é o período pré-colombiano? Antes da chegada dos colonizadores à América, né? Colombiano vem antes da chegada de Cristóvão Colombo. Em 1492, Cristóvão Colombo vai descobrir o continente americano, principalmente onde hoje é o território dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, México, Costa Rica, por ali assim. E esse período aqui no Brasil, né, já existiam alguma espécie de ocupação humana, né? Nas terras do sul, mas ainda não era o catalão, né? Então era antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses, então só sabia que era na região sul, né? Sabe-se contudo que a região era habitada por dois grupos indígenas no início do século XVIII, nas áreas atualmente correspondentes aí ao distrito de Catalão e Pires Belo, né? Habitavam ali os Caiapó, né? Muito provavelmente os mesmos que são hoje conhecidos como o Paraná, né? Os índios Paraná, e que habitam hoje no Mato Grosso. Esses indígenas, eles eram seminômades. O que é isso, professor? É que eles sempre estavam mudando de um lugar para outro, né? Dependendo da estação, das frutas, da caça, eles se mudavam de uma localidade para outra. E supor que eles já conheciam a agricultura, né? A agricultura de subsistência, aí, como a plantação de abóbora, a mandioca, o milho, o amendoim e outros, né? Já na região sul do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, não é certo, mas acredita-se que viviam os caiapós do sul, né? Tendo sido aventada a possibilidade de haverem aí, vivido nesta área um grupo genericamente conhecido como carijós, uma outra nação indígena, né? Que foram mais tarde levados pelos portugueses para uma redução. O que era uma redução, professor? Era um local onde os colonizadores reuniam os índios para catequizá-los, né? Era uma espécie ali de uma missão, né? Onde os jesuítas iam catequizar esses índios, né? Para apaziguá-los e transmitir a fé católica e os costumes europeus a esses índios, né? Nos atuais municípios de Vazante, Paracatu ou Guarda-Mó. Há também a hipótese, né, de que os índios da Chapada Divisora e das bacias do Paranaíba e do Rio São Francisco, e São Francisco, né, como é o caso aí do Chapadão de Catalão, eles pudessem ser os Araxás, né, uma outra nação indígena, ou mesmo os Cariris, né? Se bem que na região estivesse bem próximo à aldeia de Itapiriçaba, né? Outra nação indígena. Então existiam várias nações indígenas aqui nessa região, né? Mas ao sul de Goiás, onde hoje é o sul de Goiás, né? O sul goiano, dos índios caiapós do sul. Seja qual for, o certo é que, ao contrário das áreas planálticas e repletas de veredas férteis, do oeste ao norte do município,
sabida e longevamente ocupadas pelos Caiapós do Sul. A região da Chapada do Nordeste do município deveriam ser áreas de passagem de várias tribos, até porque não apresentavam condição de cultivo para tribos sedentárias. Então, essas terras só serviam para aqueles índios totalmente nômades, né, que viviam se mudando o tempo todo, porque essa parte aqui das chapadas, das áreas planálticas e repleta de vereda, né, não dava para fazer essa agricultura de subsistência aqui, como a plantação de abóbora, mandioca, milho, amendoim e outros, né? Embora fosse menos provável serem fartas em animais para pesca e sobretudo para caça, né? Então essa era a situação aqui da região antes da chegada dos colonizadores, né? No período pré-colombiano. Aí nós vamos falar aqui do período colonial. Professor, o que é o período colonial? O período colonial, galera, é aquele que nós compreendemos que vai de 1500, né? 1530 mais ou menos, que é quando chega a primeira expedição de Martim Afonso de Souza com o intuito de colonizar, a 1822, né? Quando o Brasil se torna independente do Brasil, independente de Portugal. Então fala assim, ó, embora desde 1580 expedições portuguesas tenham visitado as terras que hoje correspondem a Goiás, então, galera, alguns dizem que a primeira bandeira que veio em Goiás foi a bandeira do Anhanguera, mas está errado, tá, galera? Temos vários registros históricos de que a primeira bandeira que passou por aqui foi a bandeira de Antônio Macedo e Domingo Luiz Grau, e depois a bandeira de Antônio Marinho, né, que descobriu as terras ali mais ao norte do Tocantins. A referência histórica mais antiga à ocupação do atual território catalano refere-se ao ano de 1728. Galera, marque essa data aí, tá? E pode ser encontrado na obra de História em Documentos, né? Aquilo que eu falei lá a história tradicional ligada aí ao Luiz Palacin, né? Luiz Palacin foi um filósofo e historiador também hispano-brasileiro, né? De origem espanhola, porém radicado aqui no Brasil. Nesses textos há relatos da época sobre a existência de um certo sítio do Catalão, né? No livro do Palacin fala sobre esse sítio do Catalão, né? Que era aquele mesmo sítio lá que eu falei que três padres ficaram para trás para criar esse local onde abasteceriam as bandeiras, né? Sendo que este era supostamente um clérigo. O que é um clérigo? Um conjunto de padres, né? Originários da Catalunha, como nós vimos, que acompanhou o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, em sua bandeira, que possivelmente deveria estar, já por essa data, residindo na área que daria origem ao município. Portanto, desde 1722, já que foi nesse ano aí que a bandeira entrou nas terras que viriam a ser Goiás, né? Em 1736, Dom Antônio Luiz da Távora, né, filho do primeiro conde de Alvor e esposa da quarta condessa de Sarzedas, né, para cumprimento de ordens reais, veio ao território goiano e mencionou a existência do dito sítio. Então, galera, esse sítio não era um mito, né? Então tem várias histórias. Temos o registro histórico aí extraído de alguns documentos aí que o Palacin fez a investigação, e também relatos de Dom Antônio Luiz Távora, né, um governador aí, um cara bem importante na administração portuguesa. Então fica bastante evidente a existência do povoamento de Catalão, né? Aí fala aqui, ó, bastante destacar que a palavra sítio à época tinha um significado bem mais amplo,
remetendo de maneira mais confiante à expressão latina sito, que originou, né? Então era bem mais amplo do que o que nós conhecemos hoje por ser um sítio, né? Um sítio nem é uma fazenda, nem é uma chácara, é um pedaço de terra ali destinado para o lazer, para passar fim de semana. Então era diferente do que nós conhecemos por ser um sítio hoje, tá, galera? E aqui adiantando, mas nós vamos falar ainda mais à frente sobre esse relato aqui. Então, galera, dessa forma, Catalão, ele é Catalão é um dos únicos municípios de Goiás, além de Formosa, né? Que Formosa era chamada de Arraial dos Couros, né? Em 1749, cuja povoação iniciou-se antes de 1800 e que não surgiu em função da existência do ouro, tá, galera? Se perguntarem para vocês na prova que Catalão surgiu a partir da mineração, aí vocês vão responder que está errado, tá? Já em 1810, né, Antônio Manuel, né, um fazendeiro ali da cidade, ele cedeu um lote aí das suas terras para a construção da igreja de Nossa Senhora Mãe de Deus, né? Que temos aqui a imagem da igreja hoje, né? Este movido não só pela devoção, mas também por interesse de atrair moradores para a região e valorizar suas terras. Nesta igreja começaram a celebrar festas religiosas. Surgem então ao redor da igreja armazéns e vendas, né? Dando início a um comércio e com isso o povoado que posteriormente se torna um arraial, depois uma vila e depois uma cidade. Essa, galera, era uma das características da administração portuguesa ao fundar as cidades. As cidades, pode prestar atenção, elas sempre surgem em torno de dois prédios, que era o que nós chamamos de a igreja, né? Aqui temos a igreja. E temos aqui a que nós chamamos de a Câmara dos Homens Bons, né? Câmara dos Homens Bons. O que é a Câmara dos Homens Bons, professor? A Câmara dos Homens Bons é o que hoje corresponde a uma Câmara de Vereadores. Era uma primeira espécie de administração que a coroa portuguesa estabelecia ao fundar um arraial. Então aí aquelas pessoas mais importantes e influentes iam construindo suas casas em volta desses dois prédios aqui, né? Que esses prédios eles representam os dois poderes: o poder espiritual, né? O poder da igreja, e esse outro aqui representa o poder temporal. O que é o poder temporal, professor? É o poder dos homens, né? O poder naquela época era a monarquia. A monarquia era transitória e hereditária, né, de pai para filho. Então esses dois prédios, um representando o poder espiritual e outro representando o poder espiritual, o temporário, né, que é o poder dos homens. E aí essas casas importantes das famílias importantes iam surgindo. Pode prestar atenção que toda cidade no Brasil, o centro é marcado ali pela Câmara dos Vereadores, pela Prefeitura e uma igreja. Essa era o modelo aí de povoamento da coroa portuguesa. Aí primeiro começava como um arraial, né? Um arraial. Depois ele virava uma vila. Aí dessa vila ela se tornava uma cidade posteriormente, dependendo da importância dessa cidade, desse local, ela se tornava uma cidade, né? E aí foi assim que foi com Catalão também. Já no período imperial, né, galera? Qual é o período imperial? Aquele período a partir de 1822, com a independência do Brasil, né? Quando o Brasil se torna um país de fato, né? Independente, um Estado nacional. O mapa do século XIX em que consta Catalão, né? Então em 1824 o arraial de Catalão, aquele que eu falei, ó. Primeiro ele foi um arraial, ele tinha 18 casas e uma igreja ou uma capela, né?
igual eu fiz lá o desenho para vocês. Segundo estatística feita pelo brigadeiro Cunha Matos, né? Esse brigadeiro escreveu, né, e fez uma espécie de censo. Todavia, a pequena urbe deveria ser maior, já que por casa, na época, se entendia apenas as construções de alvenaria, ignorando os ranchos feitos de pau a pique e recobertos por folhas de coqueiro. Então eram 18 casas, mas tinham outras, só contavam aquelas casas de alvenaria, né? Já no modelo barroco colonial, né? Coberta aí em especial com a folha do babaçu, coco babaçu, né? Em 1828 já havia um povoado na região com o nome de sempre, né? Catalão. Este povoado em 1833 foi elevado à categoria de município. Ó, galera, preste atenção quando que foi a emancipação, se transformou em município, 1833. E sua sede, a de vila, né, desmembrando-se. Então, antes ela pertencia a Santa Cruz, né, cidade de Santa Cruz, na década de 1830. Era conhecida por uma região próspera, mas também muito violenta. A violência não era por disputa de terra, e sim pelas disputas pessoais e decorrentes de crimes passionais. Olha só, galera. Tinha uns caras engraçadinhos que gostavam de pegar, que gostavam de tomar a mulher dos outros, né? Então, era muito violento por causa disso. Isso também justifica pela quantidade de mulheres, né? Não existiam muitas mulheres brancas. Daí a miscigenação aqui em Goiás, a mistura do branco com o negro e o indígena, né? Que vai formar a identidade do povo goiano, né? E aí esses caras viviam assediando as mulheres dos outros, e aí aconteciam muitos crimes passionais. Crime passional, para quem não sabe, são aqueles crimes em que a pessoa mata em razão para defender a sua honra, né? Movido pela paixão. No ano de 1850, Catalão se torna sede da comarca do Rio Paranaíba, né? A qual abrangia aí também os atuais municípios de Ipameri e Corumbaíba. Deve-se destacar que por volta dessa época o município, né, fazia parte das rotas comerciais que vinham da corte para o estado de Goiás, né, provindo ali de Uberaba, outra de Araxá. Já em 1859 a vila tornou-se cidade. E em 1868 foi criado o primeiro mercado público, né? Com os panoramas do que era a cidade de Catalão em meados do século XIX. Pode ser considerado, né, na obra aí de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, ele foi juiz aí na cidade, no município de Catalão, né? Para fins do século XIX, possuía cerca de 190 a 200 casas e pouco mais de 1.000 habitantes. Já em 1892, figura em quarto lugar em arrecadação no estado, com a aproximação da estrada de ferro nessa década, né? A estrada de ferro vai chegar em 1898, mais ou menos, no Triângulo Mineiro, e depois em Araguari, Minas Gerais, né? E daí essa estrada de ferro é que vai trazer o progresso, né? Essas pessoas vão começar a produzir em grande escala para poder o excedente de produção, né? O que Karl Marx chama o excedente de produção, para poder vender, né? E ter lucro, não mais só para a agricultura e a pecuária de subsistência, já que lá em Vila Boa de Goiás, em todo o estado de Goiás, o ouro estava se acabando, né? Estava entrando em degradação, então era preciso que surgisse uma nova economia, e vai ser justamente nessas cidades aí ao sudoeste de Goiás que vão surgir aí a pecuária e a agricultura já em grande escala para exportar, para exportação nacional aqui mesmo,
dentro do próprio território, né? Com a aproximação da estrada de ferro nessa década, no Triângulo Mineiro, chegando até o município de Araguari, em Minas Gerais, passou para o primeiro lugar. Olha só, então ela passa para o primeiro lugar no estado. Um movimento vai surgir, galera, nessa época aqui, ó, o coronelismo. Ele já havia adquirido uma forma bem definida, mais adiante nós vamos falar sobre esse coronelismo, né, que em Goiás que foi muito marcante aqui. É importante destacar que o município de Catalão, já na década de 1880, era o mais populoso do estado de Goiás, posto que a cidade só alcançaria no censo de 1920, o que de certa forma reflete o dinamismo econômico do mesmo, né? Então, como eu falei, a estrada de ferro trouxe muito progresso para a região onde hoje é Catalão. Então, todavia é lícito recordar que o município de Catalão correspondiam todos os municípios que atualmente estão na região do mesmo nome, né? Além de Urutaí. Então, eram vários pequenos municípios ali que foram se formando ali próximo. Tudo pertencia a Catalão. Daí ele ter se tornado a maior cidade do estado, né? Embora essa observação também valha para os demais municípios de Goiás, né, nessa época, visto que eles sofreram desmembramento, né? Então vários municípios foram desmembrados e tornados cidades independentes, né, autônomas, sendo a esta época, pois, bastante maiores que atualmente. Vamos falar um pouco sobre o coronelismo. O que é o coronelismo? Então, galera, ó, aqui em Goiás, né, ele adquiriu uma forma bem definida já no começo de 1800. O coronelismo foi um movimento que surgiu entre o que nós chamamos na regência, o período regencial. O que é o período regencial, professor? O período regencial, galera, foi um período a qual, a partir de 1834, Dom Pedro I ele vai abdicar do trono e voltar para Portugal. E vai se tornar o rei em Portugal. Vai deixar o seu filho, né, de apenas 6 anos de idade, que viria a ser Dom Pedro II, ainda menor, sobre a tutela desses regentes, né? Passaram vários tipos de regência, mas vai ser na regência do chamado Fijó, que era um padre, né, que tinha a tutela de Dom Pedro II, que vai acontecer durante essa regência vai acontecer várias guerras, né? Várias revoluções, várias guerras nativistas, guerras separatistas, né? Guerras nativistas eram aquelas que o pessoal só queriam resolver alguma questão, uma demanda local. Já as guerras separatistas eram aquelas que queriam separar do Brasil e se juntar com as colônias espanholas, né? Que ficavam aqui mais ao sul ali, Argentina, Uruguai, esses países, ou se tornar independente. Então, para manter a unidade nacional, o Fijó ele vai fazer uso desses coronéis, né, desses fazendeiros, que tinham verdadeiros exércitos particulares de jagunços, né? Então, o Fijó vai dar patentes equivalentes às patentes militares a esses caras, né? Esses caras vão se tornarem aí, vão receber os títulos de coronéis e vão usar uniformes, diferente do exército, que usavam um uniforme azul, né, igual dos dragões da independência. Esses caras usavam um uniforme preto, né, e eles usavam de bastante violência para adquirir aí os seus objetivos. Então, a época do domínio do coronel, o principal coronel aí na região de Catalão era esse coronel Roque Alves Azevedo, né, que contava com o apoio unânime da Câmara Municipal, né? Então eles tinham o poder político nas mãos, né, porque eles usavam da violência para coagir as pessoas
a votarem nos seus indicados. Naquela época o voto não era secreto, né? Então o coronel já ficava na mesa, o cara vinha com a urna e dizia para o coronel em quem que ele ia votar. E aí, dependendo do cara que ele votasse, se não fosse de acordo com as vontades do coronel, ele poderia ser expulso das suas terras, assassinado, até mesmo sofrer violência física, né? Ter as pernas quebradas. Então era muito cruel essa época aí. Então, depois do coronel Roque Alves Azevedo, ele vai ser substituído por esse outro coronel aqui, né? Vai chegar a ascensão de Antônio Paranhos, né? A condição de líder máximo da comunidade. Também nessa década, aquilo lá que eu falei, Bernardo Guimarães, né? Foi juiz em catalão, né? Ele escreveu também um romance e uma obra chamada Ermitão de Muquem, a história de personagens baseados em tipos humanos que ele viu ali na comarca onde ele foi juiz. Já em 1859, né, um ano antes daquilo que a gente falou, né, a vila se tornou uma cidade. E em 1868 foi criado, como nós já vimos, né, que é uma repetição daquele trecho lá, um mercado público, né, com os panoramas aí, que era a vida na época em Catalão em meados do século XIX. Pode ser encontrado, falando sobre esse mercado, na obra de Bernardo Guimarães, né, na sua obra O Índio Afonso, né, que faz referência a esse mercado. Era fins do século XIX, né, já vimos lá que possuía entre 190 e 200 casas, né, e vai prosperar aí com a chegada da estrada de ferro que passou por Araguari, e em 1911, 1913 vai chegar os primeiros trilhos ao território goiano. Já no período aí republicano, né, qual é o período republicano? De 1889, né? Aí temos a Primeira República, que vai ser extinta em 1930 com o golpe militar, o golpe de Getúlio Vargas, né? Então o período republicano vai ser a partir de 1889, aí vem a República Oligárquica, né, que nós chamamos aqui, que também os coronéis se fortaleceram bastante aqui em Goiás. E aqui em Goiás, galera, vai passar a Expedição Cruz. O que é a Expedição Cruz, professor? Então, quando foi editada a Constituição Federal de 1891, já ficou estabelecida alguns objetivos, entre eles a transferência da capital do Brasil aqui para o interior, né? A transferência da capital do Brasil, né, do Rio de Janeiro, aqui para o Distrito Federal. E aí esse Cruz, né, ele vai ser incumbido aí da missão de vir fazer medir, né, o local onde seria a nova capital, né, hoje Brasília, né, e também nessa própria Constituição está naquela Constituição Federal de 1891. Já na Constituição Estadual tinha também essa mesma Constituição a previsão da transferência da capital de Goiás para outra localidade que não fosse Vila Boa de Goiás, tá, galera? Então a Expedição Cruz, né, ela teve aqui, passou por aqui mais ou menos na década de 1910, né? E aí temos aqui a imagem dos membros aí da Expedição Cruz, né, que passou aqui em 1894, né, vieram para demarcar a área onde seria construída onde seria transferida a capital. Sobre a cultura, tá, galera? Depois vocês leem um slide aqui, tá? Sobre a cultura, né? Culturalmente o município também renasce com a valorização por parte da mídia congada, né? O que é a congada? É uma dança, né, relacionada ao sincretismo religioso. Professor, o que é sincretismo religioso?
é quando uma religião faz uso de elementos de outra religião. Então os negros, como aqui no Brasil era proibido uma outra religião que não fosse o catolicismo, então os negros, para cultuar suas divindades aí das matrizes de raiz africana, eles vão utilizar os santos católicos, né? E fingiam que estavam adorando esses santos, porém vão atribuir o nome das suas entidades lá das religiões de matriz africana, né? E aí vai começar então esse sincretismo religioso. E aí vão implementar as danças, né, com as batucadas dos tambores. E por que congada? Então, galera, porque a maioria dos negros africanos que vieram para mão de obra escrava aqui no Brasil, eles vieram do Congo, né? Então a congada, a batucada é originária do Congo, daí esse nome congada, né? E aí aconteceu também a reforma de patrimônios históricos, né? Como a igreja de São João, a construção de museus, bibliotecas e até um centro cultural. No campo da educação, o município que for o primeiro do interior a contar com a escola regular, então, galera, ó, das cidades aqui do interior, Catalão foi a primeira a contar com uma escola regular. E o primeiro do estado a ter uma escola pública, tornando-se na década de 1880 o primeiro do interior a contar com um campus universitário federal em Goiás. Na mesma época, instala-se o ensino profissional, com a chegada do SENAC e do SENAI, né? Nessa época aí, para quem vai fazer educação, né? Nós estávamos no período militar e estávamos vivendo na educação o período do tecnicismo, né? Quando vai surgir então essa nova pedagogia, a qual preparava as pessoas para a mão de obra, né? Aí com o desenvolvimento do SENAC e do SESI, né? Corresponsável aí por alto índice de qualificação profissional do município. Ó, galera, tá vendo? Lembre-se do tecnicismo, né? Uma das tendências pedagógicas aí que surge na época do regime militar. Vamos lá. Em meados aí da década de 2000, bem servidas por hospitais, escolas, universidades e transportes, telecomunicações e com uma das economias mais fortes do estado, estando também entre os primeiros nos setores industrial, agropecuarista, comercial e extração mineral, além de ter a mais além de ter uma cultura e tradição nacionalmente reconhecida e políticas de integração social, cultural e tecnológica. Catalão se consolida como um dos mais importantes municípios goianos, né? Com cerca de 23 quilômetros quadrados de área urbanizada, o município é considerado o centro urbano regional, né? Isolado aí no nível 3 pelo IBGE. Então, no século XIX, né, consta Catalão aí, né, em 1824, nós já vimos falando sobre isso, né? Então, esse povoado aí, em 1833, ele foi elevado à categoria de município, desmembrando de qual cidade, galera? De Santa Cruz. Voltando aqui, agora vamos falar, já falando dos aspectos históricos, vamos falar das características geográficas, né? Os aspectos geográficos de Catalão. Então, Catalão, ele pertence a uma unidade federativa de Goiás, né? O nosso país é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é constituída por 27 unidades federativas, sendo 26 estados mais o Distrito Federal, né? Uma dessas unidades federativas, no caso aqui, é o estado de Goiás. Ele faz limites, né, com alguns outros municípios, né? Os países, eles fazem fronteira, os estados fazem divisa um com os outros. Já os municípios, eles fazem limites, né? Então faz limites com Ouvidor, Três Ranchos,
Goiandira, Nova Aurora, Cumari, Campo Alegre, Ipameri, Araguari, Cascalho Rico, Coromandel, Guarda-Mó e Paracatu. Então essas são as cidades aí que fazem limites com a cidade de Catalão. A sua distância até a capital goiana de Goiás, né, Goiânia, equivale aí a 257 quilômetros, né? Tem uma área aí bem extensa, né, de 3.387,374 quilômetros quadrados, já nas estatísticas do censo de 2022, tá? Aí eu trouxe aqui os dados, galera, dos dois, tá? Eu trouxe aqui a estimativa do IBGE de 2021, que teria uma população de 13.091 habitantes, né? Que existia em 2021. Depois do censo de 2022, né? Esse censo era para ter acontecido em 2020, porém, em decorrência da pandemia, então constatou que agora o município possui cerca de 114.427 pessoas. Beleza, galera? Então temos aqui os dois dados, tá? Conforme pedi lá uma questão, vocês já sabem qual os dados, né? Tanto a estimativa, se falar em estimativa aqui, ó, são esse aqui. Se falar na população segundo o censo de 2022, então é 114.427. Temos aqui também a posição, hoje ele ocupa a posição número 12 na importância, aí, tanto na economia como a importância no território, né? A densidade é de 20,6 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. O que é a densidade, professor? A densidade é quando você pega a quantidade de habitantes e divide pelo tamanho da área do território, né? Então, existe 29, quase 30 pessoas vivendo por quilômetros quadrados, né? Então, com a nova densidade aí de 2022, aumentou pouco, né? Passou de 29,60 para 29,90, mais próximo de 30, segundo a estatística aí de 2022. O clima no município é o tropical de altitude, né? Como vocês vão assistam, galera, a aula da história de Goiás. É a aula mais atualizada. Ela tá lá escrita assim, ó: História e Geografia de Goiás, Novo Gama Ocidental. Foi a última aula que eu gravei. Ela já está com os dados do censo de 2022. Está também já com a nova composição do Tribunal de Justiça de Goiás. Conta também já com dois assuntos aí importantes que as bancas agora estão cobrando sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, e também sobre o folclore goiano, né? Então, o clima em Goiás ele é predominantemente tropical, porém algumas cidades aqui próximas, elas chamam-se tropical de altitude, porque elas ficam muito acima do nível do mar, e aí justifica elas serem mais frias. Algumas cidades do Distrito Federal, Anápolis, Lusiânia, Cristalina e o próprio Catalão, né? Aí que temos o nível acima, 845,6 metros acima do nível do mar. O fuso horário é o fuso horário de Brasília. A administração, só lembrando, galera, o município ele só detém dois poderes, tá? O município ele só tem o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo ele é exercido pelo prefeito junto com seus secretários e diretores de autarquias, né? E a administração da cidade está sobre a gestão aí do prefeito Adib Elias Júnior. Adib Elias Júnior, ele pertence ao partido Podemos. A sua administração vai agora até de 2021 a 2024. Temos aqui a sacada do prédio da prefeitura e temos aqui o outro poder, tá, galera? Que é o poder legislativo. O poder legislativo ele tem duas funções precípuas, que é o que? Legislar, né? Criar leis
legislar e fiscalizar o poder executivo. Essas são as funções aí do poder legislativo, legislar e fiscalizar. O município ele tem aí uma quantidade de 17 parlamentares, né? 17 vereadores compõem aí o corpo da Câmara Municipal. Aí temos aqui o prédio da Câmara Municipal Ivete Fayed Elos, acho que é isso, Ivete Fayad Elos, né? Que é o nome dessa pessoa aqui, a qual a Câmara recebeu esse nome em sua homenagem. Devia ser uma importante vereadora ou uma pessoa ilustre na cidade. Temos aqui, galera, sobre a economia de Catalão, né? Então as pessoas lá recebem, em média, os trabalhadores, em média 2,6 salários mínimos. Não é 2 salários, quase 3 salários, tá? O pessoal ocupado, ou seja, aqueles que trabalham com carteira fichada, corresponde aí a 28.748 pessoas, né? Então, praticamente 26,4% da população, né? Que trabalham aí com a carteira fichada no regime CLT. Já as pessoas que ganham em torno de 1,5 salário em 2010 correspondia aí a 28,9% da população. Os outros aí são servidores públicos, são servidores estaduais, são autônomos, empresários e assim sucessivamente. A economia lá em Catalão, né, principalmente para quem vai de fora fazer a prova, então ela se destaca aí mais pela agricultura e pela pecuária, né? Principalmente aí pela plantação de soja, o mais importante produto da agricultura comercial catalana, né? E temos outros produtos aí também, como o milho, a soja, que em primeiro lugar o milho, o trigo, o algodão, o arroz, o sorgo, o feijão, a avicultura, né? Frangos, ovos, a pecuária, né? Bovinos, vacas ordenhadas, aí temos os laticínios, né? Leite e assim sucessivamente, e os seus derivados, né? Aí temos a plantação do milho, que é o mais importante produto da agricultura familiar, né? Então essa aqui é a agricultura comercial, né? Em grande escala, utilizando aí máquinas, defensivos agrícola e irrigação, enquanto temos a agricultura familiar, né, que se destaca aí pela plantação de milho. A despeito do município aí ter o 5º maior PIB industrial de Goiás, né, então mesmo sendo toda essa potência agropecuária, ela também se destaca aí na indústria, né? A agropecuária também é uma atividade econômica significativa. Está entre aí os grandes produtores estaduais de milho, soja, milho, trigo, arroz, feijão, mandioca, café, palmito, né? Sendo que o cultivo de grãos dá-se sobretudo no distrito de Santo Antônio de Rio Verde. Possui também consideráveis rebanhos de aves e de bovinos no distrito de Catalão, né? No geral, a produção agropecuária dá-se conforme se vê abaixo. Então nós temos aqui a agropecuária, né, que é a mistura da pecuária com a agricultura, e aí temos aí a grande plantação de soja, e aqui já uma produção em menor escala, mas já fazendo uso de técnicas avançadas agrícolas, né, de irrigação. Aí sobre a indústria, né, galera, Catalão, né, tem um polo industrial automobilístico lá, né, então a MMC Automotores do Brasil, do grupo Souza Ramos, né, ela é uma empresa autorizada a montar os veículos aí da Mitsubishi do Brasil, é a maior empresa instalada na cidade e emprega diretamente cerca de 3.500 funcionários, né. A economia do município está assentada nos segmentos também do minério metal mecânico, né?
cedia aí o distrito minero industrial, o DIMIC, né, de propriedade do governo estadual. As principais empresas instaladas são as montadoras John Deere, né, a Mitsubishi. Também merece destaque aí lá a área mineradora, tá, galera? Como o Chapadão, né? Lá destaca as empresas mineradoras Anglo-América, né? De origem inglesa, dona da mineração Catalão e Corpebras. E também a Vale Fertilizante, antiga Fosfértil, né? As quais, além de plantas extratoras, contam também com plantas industriais, né? Então temos aqui os polos automobilísticos e as fábricas de defensivos agrícolas aí, formando esse grande parque industrial em Catalão. Sobre a mineração, né, temos o complexo mineroquímico da Copperbras em Catalão. Aí temos aqui as barragens, né, de extração, né? Então em 1892 Catalão foi reconhecido pela Expedição Cruz, lembra que eu já expliquei, como um município repleto dos mais variados tipos de minério, sendo que o diamante em particular é explorado no município desde o século XIX. Então lá também tem diamantes, tá? Além de terem sido encontrados em Catalão alguns dos mais preciosos diamantes do Brasil. O município possui ainda algumas das maiores jazidas minerais do estado de Goiás, com depósito de argila, né? Argila refratária, brita, fosfato, nióbio, titânio, turva, né? Turfa, né? Vermiculita, urânio, tório, estrôncio e terras raras, né? E aí vários outros tipos de minérios, né? Aqui, ó, que vai compor aí essa grande parque minerador aí. Todavia, apenas alguns desses minérios são explorados, como é o caso do nióbio, explorado pela Anglo-América, né? E a mineração catalã, do fosfato e aqui suas respectivas empresas que extraem, né? Aí temos aqui a quantidade que foram extraídas aí, ó. Argila para cerâmica, argila refratárias, né? Brita, fosfato, nióbio, titânio, turva e vermiculita. Aí temos aqui as toneladas que foram extraídas, né? Sobre a infraestrutura, né, galera? Falando da infraestrutura, temos aí a locomotiva, né? A linha ferroviária faz parte da história do município, mas o principal modelo de transporte é o transporte rodoviário. Catalão, ela é servida aí por diversas rodovias que ligam o município ao Triângulo Mineiro, e daí ao sul e ao sudeste, né? A Goiânia e ao norte, a Brasília ao nordeste, né? E ao sul de Goiás e ao Mato Grosso, ao Alto Paranaíba, né? Lá as Minas Gerais ao nordeste. Então aqui é a situação. Se na hora vocês ficarem em dúvida de onde se situam esses locais, vocês desenhem a Rosa dos Ventos, né? Aquela famosa figura da geografia, né? E a Rosa dos Ventos, vocês nomeiam aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, ó, vai falando aqui, ó, ao norte. Então, se está ao norte, está para cá. Ao nordeste está aqui, ó. Aí a Rosa dos Ventos, ela ainda tem essas que vai apontar essas regiões mais no nordeste, e assim sucessivamente. Não, para localizar essas cidades aqui, se de repente vier uma questão, você desenha a Rosa dos Ventos e aí você identifica onde que está localizado, conforme aqui narrou aqui o texto, né? O município conta com um setor de energia, né? Com a usina hidrelétrica a Serra do Facão, no Rio São Marco. Cuidado, ó, galera, a usina é a Serra do Facão.
ela está situada aí no Rio São Marcos, tá? Se cair na questão lá, pode dizer que é outro rio. Cuidado, principalmente vocês que vão fazer prova, que vão de outras cidades e não conhecem lá de fato. Santo Antônio do Rio Verde, né? Essa usina hidrelétrica de São Marcos é instalada no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, além de várias termoelétricas, né, que cumpre destaque em relação à distribuição. O município chega próximo à universalidade na zona urbana e bastante significativo na zona rural, a partir de 5 subestações de distribuição. Então, muito próspera em energia, né? A cidade também tem um grande modal rodoviário aí que liga Catalão às mais diversas localidades do país, desde o Triângulo Mineiro até Brasília, Goiânia, né? Ao sul de Goiás, ao Mato Grosso e assim sucessivamente, beleza? Sobre o PIB, né? O que é o PIB? Per capita. Então, é quando pega a quantidade do PIB mesmo que foi arrecadado e divide pela quantidade de pessoas. Se fosse dividido de forma igual está aqui, daria 65.498 reais por pessoa, né? Aí temos aqui as receitas de fonte oriundas de fontes externas. O que são isso, professor? Então, são os repasses federais e estaduais. Corresponde aí a 68% do PIB da cidade, né? O índice de desenvolvimento aí é 0,766. Toda vez que o IDH for acima de 700, ele é considerado um IDH alto, tá, galera? Cuidado, isso aqui também pode cair na prova, tá? As receitas realizadas que o município recebeu foram 410 milhões e 029.029 reais, né? Que ele recebeu. E aí ele gastou desses aí 322.885.026 reais, né? Então, esses aqui foram, segundo os dados de 2017, não temos dados atuais, para todo efeito está valendo esse aqui, né? Temos aqui a taxa de escolarização, essa ainda é do censo de 2010, não temos ainda os dados de 2020, então nessa época aqui, ó, 97,1% das crianças estavam na escola, um número muito bom. A estimativa aí do IDEB de 2019, os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental tiraram aí em torno de 6,3%, né? Um número bom. Já os alunos dos anos finais do ensino fundamental, 5,2%. As matrículas em 2021 equivaleram a 12.750 para o ensino fundamental e 3.925 para o ensino médio. Os docentes, né, os professores, galera, isso aqui são só os que se encontram em atividade, fora os professores temporários, fora os que estão aposentados, os que estão desviados de funções. Então, né, nesse levantamento aqui de 2020, constatou que existiam 657 professores, né? Já do ensino médio, 310. O número de estabelecimentos de ensino fundamental são equivalentes a 50 escolas de ensino fundamental e 19 escolas de nível médio. Sobre a saúde, tá, galera? Vamos ver aqui os dados sobre a saúde. A mortalidade infantil em 2020 correspondia a 13,7 óbitos, né? Então esse número está alto do recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Acha que um número adequado é menos de 10, tá? Então esse número está alto para as proporções da cidade, por ser tão influente, né? As internações por doenças ligadas a saneamento básico, né, principalmente aí diarreia, em 2016 equivaliam a 0,7%.
das internações por cada 1000 habitantes. Então, um número está bom. O recomendado também é abaixo de 10 pela OMS, tá, galera? Os estabelecimentos de saúde em 2009, que foram o último levantamento, naquela época existiam 23 estabelecimentos comerciais de saúde, né? Contando aí com hospital, isso só público, tá, galera? Hospital, posto de saúde, agora as UPAs, UBS. Hoje em dia, com certeza, já chegam a quase 50, né? Praticamente aí o que? 2009, 2019, praticamente quase 23 anos depois, né? Acho que hoje a estimativa está bem maior, principalmente você que vai fazer para a área aí, mais ligada à saúde. É bom você dar uma pesquisada para se atualizar sobre esses números aqui, tá, galera? Quanto ao território, né? O território e o meio ambiente, né? Então a unidade territorial aí nós já vimos lá, 3.827.310. A parte lá com esgoto sanitário adequado, 53,1%, né? Daí justifica o número de doenças decorrência aí de problemas sanitários. As vias com árvore arborizadas são 78,7%. A urbanização das vias públicas, ou seja, asfalto, saneamento básico, né, os boca de lobo, tudo isso corresponde a 24%, né? O bioma, assim como o estado, é o cerrado, não temos saídas para o mar. A cidade faz parte da hierarquia urbana do centro subregional B, né, do município, enquanto que a região de influência é a região de Uberlândia, capital, e a capital regional D. A região intermediária, né? Antigamente, galera, a configuração era por mesorregiões, né? Então nós tínhamos 5 mesorregiões no estado de Goiás, né? Tínhamos o norte goiano, aí tínhamos aqui o centro goiano, o leste goiano, o oeste goiano e tínhamos aqui o sul goiano, né? Aí aqui, ó, façam aquela rosa dos ventos para vocês identificarem a localização. E aí, agora a partir de 2017 ela passa a ter uma nova configuração. Essa nova configuração agora é por regiões intermediárias. Essas regiões agora intermediárias, elas vão contar com a cidade com maior número de habitantes. Então a região intermediária é a região de Goiânia, né? E a região imediata, que é a cidade mais próxima e com a maior quantidade de habitantes, é a própria cidade de Catalão. Já a mesorregião é o sul goiano e a microrregião é a região de Catalão, tá? Essa região imediata é porque existe várias outras cidades também que estão acopladas aqui, fazendo uma conurbação, né, com essa cidade de Catalão. Quanto ao turismo lá em Catalão, né, nós temos aí o Parque Municipal Calixto Abrão, né, temos aqui as pessoas no Parque Municipal, temos o Clube de Represa, Clube do Povo, que é esse aqui, né, a represa, e temos a Praça Getúlio Vargas, né, que é essa aqui, ó, Praça Getúlio Vargas, são os principais pontos turísticos aí. Quanto aos símbolos do município, galera, ó, nós temos aqui a bandeira de Catalão, temos o brasão de armas. Esse aqui é o que está lá no site da prefeitura. Porém, o artigo 4º da lei orgânica, deixa eu botar aqui, lei orgânica, que é a lei maior da cidade. Então é o que nós devemos seguir para um eventual recurso contra uma questão. Nós temos que usar a própria lei orgânica para assim justificar um recurso. Fala que os símbolos do município são o que? O hino, a bandeira e o brasão de armas. Sendo assim, 3 símbolos, tá?
diferente do que está lá no site da prefeitura e no Wikipedia, na internet. Então são 3 símbolos: o hino, a bandeira e o brasão. E aí, galera, chegamos aqui, ó. Obrigado por assistir a nossa aula. Até a próxima. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, tá, galera? Prof_Chagas Souza 1978. Se você quer um contato aí mais próximo, me manda uma solicitação lá no Facebook para me adicionar você lá. Em todas as minhas redes sociais a gente só fala sobre concurso público, o que está acontecendo no mundo dos concursos, beleza? E deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, galera, essa foi nossa aula da História e a Geografia do município de Catalão, tá bom? Nós já temos uma aula do estado de Goiás. Assistam essa aula, tá? História e Geografia de Goiás para Novo Gama e Cidade Ocidental. A última aula que eu gravei no canal, ela está completaça e super atualizada. E temos já as 2 aulas do Estatuto dos Servidores Públicos de Catalão, tá, galera? Que a professora Delma gravou. Em breve eu estarei gravando as aulas da Lei Orgânica, tá bom? E aí a gente vai construir aquele material que eu falei lá no começo lá. Então, se você ainda não está nos nossos grupos, depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp para você entrar e ficar aguardando o nosso material ficar pronto, beleza? Então, a Maria Olívia Gomes falou: perfeita sua aula, obrigado. Obrigado você, minha querida, por ter assistido. José Carlos Santos também está dando um muito obrigado. Vocês vão fazer para qual cargo, galera? Digam aí pra gente se vão fazer para professor, se vão fazer para outros cargos aí. Muito importante terem vocês conosco aqui, participando da nossa aula aqui, tá bom? Então, em breve a gente se encontra para a gente gravar. Se vocês forem fazer para os cargos de nível superior, todos os cargos de nível superior vai cobrar a legislação municipal, que é a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores, beleza? Então, fiquem todos com Deus, uma boa noite, e em breve estaremos nos encontrando aí para gravar a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores, beleza? Nos acompanhem lá no grupo. Vai fazer para pedagogo. Muito bem, José Carlos. Então, você vai estudar a história de Goiás, vai estudar essa aula aqui, vai estudar a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores, né? Que vai cair aí para o seu cargo, beleza? E depois adquira o material aí para ajudar a gente, já que a gente está fazendo aqui essas aulas aqui totalmente gratuitas para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até